Nath Fiuza e Alexandre Simões, comentaristas do Rádio Esportes, para este sábado. Lógico que no Campeonato Brasileiro você não escolhe data para enfrentar o rival, para escolher adversário, mas, ô Nath, acho que não tinha um momento pior pro Cruzeiro pegar o Inter do que logo de cara, início de campeonato, o Cruzeiro vindo de uma derrota no meio de semana. Digo isso porque o jogo é em Porto Alegre, também um agravante. Como eu disse, não dá para escolher, tem que ir lá e encarar, e isso tudo pode se voltar a favor do Cruzeiro, caso o time tenha uma boa atuação e uma grande vitória. Mas eu me confesso e te confesso, Nath, preocupado, viu? Porque é um jogo duríssimo e convenhamos, né? O Cruzeiro ainda não passou confiança ao seu torcedor. Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes desse sabadão. Um abraço também para Alexandre Simões, para o Rubem Júnior. Pois é, não dá para escolher, mas se você puder começar essa trajetória no Brasileirão em função do Cruzeiro, ainda está sendo um time montado, que está se ajustando. Se puder pegar uns confrontos agora mais ou menos no nível do Mirassol, né, que foi a primeira rodada, seria melhor. Mas no Campeonato Brasileiro também é muito difícil você fugir desses grandes confrontos, porque das 20 equipes aí que participam, a maior parte delas são os grandes clubes do nosso futebol, né? Então, em algum momento, o Cruzeiro teria esse nível de enfrentamento. Agora é o Internacional, na próxima rodada já é o São Paulo. Não tem pra onde fugir. É um Cruzeiro que vai ter um adversário duro pela frente. O Internacional ainda não perdeu nessa temporada, né? São 14 jogos, 9 vitórias, 5 empates. O jogo do meio de semana também mostrou um fôlego diferente desse Inter, que sai em desvantagem contra o Bahia fora de casa, busca o gol no finalzinho, de um Ener Valencia que está vivendo uma boa fase, vinha como reserva, está pedindo espaço nesse time do técnico Roger Machado. O próprio Roger já admitiu que ele deve voltar a figurar sempre entre os 11. É um time muito equilibrado, de um Roger Machado que tem conseguido também adaptar o Inter a diferentes cenários. No jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele utilizou lá uma formação em que defendia com 5 homens, né? Os 2 zagueiros, os 2 laterais e um dos volantes, o Fernando, se juntava também à linha defensiva para proteger, para tirar a profundidade dos atacantes de velocidade do Flamengo. Então é um time que se adapta também a diferentes cenários, e é isso que a gente quer ver o Cruzeiro do Leonardo Jardim fazer hoje. Jogar com inteligência, com estratégia, sendo um time equilibrado. Eu acho que hoje o Leonardo Jardim tem que rever essa questão dele de, às vezes, jogar com o meio-campo mais esvaziado, do Wallace, né, ter sido titular nas últimas partidas. O Rubinho já trazia aí a possibilidade do Romero, e acho que tem que ser só o Romero sem o Wallace, porque os dois juntos não funcionam. Eu colocaria mais um meio-campista. Eu acho que você tem que usar o Dudu na dele, ali aberto pela esquerda, para ter a profundidade dele. Acho que por ali ele rende melhor, já mostrou isso. Tem que ser um Cruzeiro com inteligência, e o retorno do Jonathan Jesus também, muito importante, né? Porque realmente o nível ali da zaga caiu com a ausência dele nos últimos jogos, com o Gamarra ao lado do Fabrício Bruno. Thiago. O Alexandre Simões, a Nath trouxe e pontuou, seria ótimo, né? Se pelo menos a metade do campeonato fosse de Mirassol, mas não é. Muito pelo contrário, mais da metade são jogos bem mais complicados do que o Cruzeiro teve na sua primeira partida na competição. Simões, meio-dia, aliás, 11h48. O Cruzeiro deve ter uma postura, na sua opinião, ofensiva, como gosta o Leonardo Jardim, manter aquele time com 3 atacantes, às vezes 4, por mais que ele diga, né, que os outros 2 pontas são meias, jogam pelo meio, mas a gente sabe que o cara tem a característica ofensiva. Ou seria a hora, talvez, de mais humildade, colocar a viola no embornal e tentar um Cruzeiro mais retrancado lá no sul do Brasil. Simões, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Nath, Rubinho, quem acompanha a gente. Eu colocaria um time bem mais. O Matheus Pereira deve seguir sem ir, né? Sim. Tá fora. O Matheus Pereira tá fora, né? Então, quer dizer, não tem esse cara no meio. Eu formaria um time, pra te falar a verdade, o Thiago, eu tenho dúvida se o Gabigol começa. Não participou de atividade na semana, e a gente já viu que o Jardim é muito ligado a essas coisas, né? Da participação. Da coerência na montagem, né? E tem mais, né? E eu acho que assim, eu adotaria um estilo de jogo bem, não é retrancado não, mas bem cauteloso, tá? O Internacional tem muita força ofensiva, a gente não precisa falar mais nada. A dupla, o Ener Valencia tá tomando a vaga do Borré no comando do ataque. Essa briga tá. E foi o herói do empate, né? Dessa contra semana. o Bahia. Mas quer dizer, jogadores de nível internacional, de Copa do Mundo, de seleções dos seus respectivos países. Eu faria, Thiago, um Cruzeiro com 4 no meio, Caio Jorge e Dudu na frente.
Eu acho o Caio mais rápido que o Gabigol, um cara que tem mais intensidade de jogo, marca melhor a saída de bola. Então eu faria um Cruzeiro com 4, aí não sei quais seriam esses 4. Eu teria certeza de Lucas Romero, o Matheus Henrique e o Lucas Silva. E aí um quarto elemento, não sei se o Eduardo ou se... E teria o Dudu e o Caio Jorge. E a volta do Jonathan Jesus ajuda muito, né? Porque é sem dúvida muito mais zagueiro que o Gamarra. Aliás, não vou avaliar o Jonathan Jesus dizendo que ele é mais zagueiro do que o Gamarra, porque eu acho que os meninos do Sub-20 também são. E uma outra coisa... O Jonathan Jesus é muito melhor que o Gamarra. E não, os meninos do Sub-20 também. É isso que eu tô dizendo. Isso aí não é uma maneira de avaliar o Jonathan Jesus dizendo que ele é melhor do que o Gamarra, porque isso aí não é uma coisa difícil, né? E eu também, Thiago, talvez eu pensasse em dar uma oportunidade ao Marlon, viu? Não sei como que ele tá treinando, como é que tá sendo, mas eu coloquei... Vem acontecendo o rodízio, viu, Simões? Pois é, o Marlon é um cara que consegue ser o meio do caminho ali, né? Porque não o Kaique, tão ofensivo. O Kaique ofensivamente é muito bom, mas na marcação ele é falho. O Vidalba é mais um zagueiro do que, eu acho que em determinados momentos, mas o Marlon de repente pode dar o equilíbrio ali por aquele lado esquerdo, principalmente se o time tiver uma postura mais forte no meio de campo.